porque a comunicação é um tema demasiado importante em qualquer organização, em qualquer estrutura, em qualquer equipa, em qualquer família, em qualquer grupo de amigos, onde quer que nos encontremos. E num mundo cada vez mais digitalizado, a comunicação assume aqui um papel diferente, porque deixamos de estar tão juntos, tão presencialmente juntos, fisicamente juntos, para passar a estar mais distantes. No entanto, a intenção, o objetivo, a palavra, aquilo que nós queremos e aquilo que nós pretendemos tem que chegar ao outro, e isto é um desafio. E eu hoje trago precisamente aqui esta questão da comunicação corporativa digital, dos sinais de linguagem que nós enviamos nas nossas mensagens, como é que isso é visto do outro lado, como é que é interpretado e como é que nós interpretamos também quando recebemos estas mensagens. Como é que escolhemos as palavras, qual é que é o tempo de resposta que damos a uma mensagem, como é que é a assinatura de e-mail, se existe, se não existe, se é cuidada, se é inexistente, quais são as pessoas que incluímos nas mensagens, qual é a ordem dos destinatários, isto em algumas estruturas, algumas organizações é importante, a alternância do meio de comunicação, aquilo que o Gonçalo referiu logo no início, muito bem, que é como é que também nós comunicamos, quais são os canais que usamos, porque é que usamos, em que circunstâncias usamos, e o uso de pontuação, as abreviaturas, os emojis, aquilo que nós estamos a comunicar quando estamos a enviar este tipo de sinais. Se nós estamos distantes e se quando estamos presencialmente, fisicamente, a comunicação não verbal é tão importante e tem um peso tão grande, como é que nós transparecemos tudo isto estando atrás de uma tela, seja de um computador, de um tablet, de um telemóvel, o que seja. Ou seja, é um desafio acrescido. E esta questão de nós enviarmos informação, como enviamos e a quantidade de informação que enviamos. Disponibilizamos contexto suficiente na mensagem, esclarecemos o que queremos dizer, qual é que é o contexto em que é feito este envio, o tom emocional na linguagem que estamos a usar, mostramos gratidão, respeito, conformidade ou frustração nas comunicações, ou seja, nós estamos a transmitir as nossas emoções, usamos a pontuação certa para transmitir as emoções de forma correta, estamos a mostrar aquilo que queremos de uma forma clara, ou seja, se eu preciso de uma resposta, se eu preciso que alguém me responda ou me dê algum feedback, eu estou a colocar isso de forma clara na mensagem. O destinatário sabe identificar se nós estamos à procura de uma opinião ou se estamos a pedir que ele faça alguma coisa. Os passos que queremos que sejam dados a seguir são claros e estão claros. Ou seja, todos estes novos sinais devem ser cuidados e qualquer comunicação que nós enviamos ou que recebemos, de facto, deve ser cuidada, por menor que seja. Outra questão aqui da cultura de clareza e de brevidade com as equipas. Aquilo que é claro, ou melhor, aquilo que é breve pode não ser muito claro. Eu dou aqui um exemplo muito rápido. Se eu quero comunicar alguma coisa à equipa e preciso de reunir amanhã às 9 horas e aquilo que eu digo no e-mail é reunião amanhã às 9 horas, o que é que as pessoas vão? De facto, aquilo é muito breve. A mensagem é muito breve. Reunião ou encontro amanhã às 9 horas. O que é que eu estou a enviar para o outro lado? Provavelmente estou a colocar pressão, ansiedade de uma forma despropositada que não tem sentido ou não tem nexo, uma vez que se calhar o que eu quero é fazer um ponto de situação rápido ou alinhar alguma questão que ficou pendente. No entanto, eu dou ali margem para que o outro do outro lado possa pensar, interpretar. A mensagem de facto é breve, no entanto, não é clara. E estas informações, esta forma como nós comunicamos, deve ser tida em conta e devemos ser o mais claros possível.
As pessoas certas no e-mail, está claro o motivo pelo qual eu enviei aquela mensagem para todas aquelas pessoas? As pessoas estão contextualizadas com o assunto ou foram colocadas naquele e-mail, recebem o e-mail e nem percebem muito bem porque é que estão no e-mail, porque estão fora de contexto, não estão dentro do assunto e mais uma vez a informação de facto é breve, mas não é clara. Expliquei quando e o que espero de uma resposta, esta questão do trabalho assíncrono, as pessoas não têm que responder logo no imediato, podem não estar a trabalhar no mesmo fuso horário, podem responder assim que for possível, mas é importante que saibam isto e é importante indicar com clareza qual é o prazo, ou o que é que eu espero, qual é o tempo que eu espero daquela resposta. A pessoa pode responder assim que for possível, pode responder no espaço de 2 horas, 4 horas, 2 dias, deve ficar claro. Agora, as melhores intenções nós devemos presumir sempre quando comunicamos. Porquê? Porque devemos sempre pensar qual foi o motivo ou porque é que nós estamos a percepcionar a mensagem daquela forma. É claro que se nós tivermos mais proximidade e se a cultura da empresa for uma cultura mais informal, mais aberta, provavelmente nós vamos ter mais à vontade até para perguntar uh, algumas dúvidas sobre algumas mensagens que recebemos ou de uma forma, vimos um e-mail, recebemos um e-mail, não estamos a perceber muito bem, se calhar conseguimos dar um telefonema, chamar alguém e perguntar, esclarecer alguma questão que ficou no ar no sentido de que causou dúvida. Depois as outras, às vezes, perguntas simples e o que é que significa isso? Ou o que significa isso? Isto é uma pergunta simples ou é acusatória, não é? Pode ter aqui os dois sentidos. O precisamos de conversar. Precisamos conversar é uma frase assustadora ou um simples pedido de reunião. Aqui está a questão da brevidade, mas não da clareza. Você pode enviar-me isso hoje? As letras maiúsculas indicam aqui alguma emoção, alguma frustração ou foi apenas um acaso e a mensagem foi escrita de uma forma rápida. De facto, todos estes sinais e todos estes momentos são momentos de comunicação e isto é sempre um desafio, mas termos a noção que nós e os outros podemos transformar a raiva ou estas frustrações em ações positivas é também uma boa forma de encararmos estas questões. Lembrar-se que de facto o ser humano antes de se concentrar na tarefa é uma pessoa e isso é a essência da gentileza digital, é pensarmos que do outro lado está uma pessoa também. Ora, e aquilo que eram os sinais de pontuação mais monótonos, quando a comunicação era mais presencial e mais física do que digital, passaram a ser sinais de comunicação muito poderosos e que transmitem emoções de uma forma que nós nem nos apercebemos. Mas se pensarmos um bocadinho, quando recebemos mensagens, SMS, WhatsApp, Messenger, o que quer que seja, ou comentários que fazemos, nós vamos pensar em que situações é que nós usamos estes sinais e o que é que queremos dizer com eles. E é importante ter também esta consciência que a pontuação, os tais sinais usados na linguagem digital, transmitem emoções e nós temos que ter noção destas emoções para que do outro lado as pessoas percebam exatamente aquilo que nós queremos dizer e que não haja confusões. Se eu quero mostrar que estou animado ou que estou curioso, eu não vou carregar a mensagem com sinais que indicam que eu estou, se calhar, confusa ou frustrada ou até enraivecida. Então, estas questões também devem ser tidas em consideração. Depois a outra questão que é como é que nós acompanhamos as tarefas, as tais ferramentas de gestão de projetos, de gestão de tarefas, de gestão de listas, nós acompanhamos as tarefas de que forma?
por e-mail, por SMS, por chamadas, mandamos a informação por e-mail e depois ainda vamos enviar outro e-mail a perguntar se receberam aquele e-mail ou usamos outro canal. Estes vários canais de comunicação facilitam de facto o diálogo, mas temos que ter consciência, e como o Gonçalo falou muito bem, pode ser inoportuno e podemos estar a interromper e incomodar as pessoas na hora errada, e isso pode minar de facto a confiança e causa logo ali uma falta de empatia, e as pessoas podem achar não só despropositado como inadequado, e de facto pode haver aqui outras alternativas. Então, o canal certo e estas comunicações têm sempre fatores em consideração quando escolhemos, que é a extensão, a complexidade, a familiaridade e a disciplina. A questão de se eu quero detalhar um pensamento, um raciocínio, um projeto, uma partilha de informação, de alguma ideia, eu vou ter que ter em atenção qual é que é a ferramenta ou a estratégia ou a plataforma onde eu vou colocar essa informação, de que forma que eu vou, como é que eu vou apresentar isso ao outro. Vou mandar-lhe um SMS, vou mandar uma mensagem do WhatsApp, vou mandar um e-mail, vou detalhar mais, vou colocar algum esquema, alguma imagem a acompanhar, vou partilhar uma pasta com alguma informação, com uma apresentação complementar, por exemplo. Então, a escolha das ferramentas é também muito importante para que a comunicação seja construída de uma forma também que passe confiança para o outro lado. E isto tem muito a ver também com a matriz do poder e da confiança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quanto melhor as pessoas se conhecerem e mais perto estiverem, não só em termos de hierarquia, mas também em termos de confiança, ou seja, do grau de interação que já têm umas com as outras, a comunicação pode ser abreviada no sentido de se eu já conheço muito bem a Ana, por exemplo, agora estamos aqui um exemplo, estamos a trabalhar em equipa, eu já conheço muito bem a Ana, ou eu estou a trabalhar com alguém que acabou de entrar para a equipa e começou a trabalhar connosco agora. Ou seja, a forma que eu comunico com a Ana vai ser diferente da forma que eu vou comunicar com outra pessoa que acabou de chegar. Porquê? Porque a Ana já me conhece, já sabe que se eu for mais sucinta na mensagem é porque ou estou com pressa, ou já não preciso de tanto detalhe porque ela já está dentro do contexto, ou já não há necessidade de esse detalhe, porque ela já sabe aquilo que eu pretendo e porque é que pretendo. Se eu estou mais longe em termos de confiança, em termos de hierarquia, é claro que eu vou ter que ter mais atenção à forma como eu detalho a informação. Porque é que eu vou ter que explicar aquilo daquela forma, porque é que eu vou ter que dar aquele tipo de respostas, e porque é que vou ter que ter algum tipo de cuidado que numa comunicação mais rápida e com uma pessoa mais próxima eu não preciso de o fazer. Então, esta questão da proximidade com as pessoas e do nível de confiança também é muito relevante para a forma como comunicamos uns com os outros. Resumindo de uma forma aqui mais sucinta, estas regras para dominar a comunicação digital, que de facto nós não só temos que entender a dinâmica do poder da situação, como da organização do sítio onde nós estamos a trabalhar, qual é o nível de confiança e em que estrutura da hierarquia que eu e o outro nos posicionamos. Conhecer estas dinâmicas de poder e os níveis de confiança ajuda-nos também a comunicar melhor. Em vez de reagir negativamente, perguntar-se sobre a provável intenção positiva da mensagem. Ou seja, se tivermos alguma coisa que nos surpreenda, considerar algumas interpretações antes de responder. Isto é muito importante, por exemplo, deixar repousar as mensagens, como se costuma dizer, ou as respostas. Na dúvida, se temos alguma coisa que não está muito claro ou que nos está a causar alguma instabilidade, muitas vezes o melhor é deixar a resposta repousar, como se costuma dizer, voltar a olhar para ela umas horas depois, ou uns dias depois, ou uns dias no dia a seguir, normalmente nunca
à espera de muitos dias, e perceber se alguma coisa mudou, se de facto nós percebemos a mensagem de uma forma errada e naquele momento percebemos-la daquela forma, passado umas horas ou no dia a seguir, a ideia e, e a nossa emoção e a nossa percepção pode já estar um bocadinho diferente e alterada. Então, considerar essas interpretações sempre antes de responder. Se a mensagem é curta e confusa, pedir esclarecimentos. Há muita forma de pedir esclarecimentos e de ser esclarecido sem ser mal educado ou sem ser, como se costuma dizer, demasiado reativo. Vamos perceber se há informação em falta, porque é que precisamos da informação, porque é que ela é importante e perguntar isso mesmo, o que é que precisamos de saber. E esta questão de usar o canal certo e comunicar os sentimentos, a questão de escolher muito bem o sítio onde nos estamos a comunicar e onde nos estamos a dirigir ao outro. O meio e os idiomas, de facto, exigem diferentes prioridades e níveis de importância, e isto é uma questão a considerar. As respostas ao longo do tempo, se a resposta é difícil, analisar a mensagem, ver as coisas da perspectiva, conhecer os comportamentos para escolher o melhor canal de comunicação. Como é que eu vou reagir a isto e onde é que eu vou reagir? As tais normas de linguagem corporativa, para evitar confusões e os tais acrónimos que podem ser muito aconselháveis quando se recebe muita informação, muitas mensagens, que é: eu estou à espera da mensagem nas próximas 2 horas, eu posso colocar, é claro que sempre comunicando do outro lado, ou a equipa saber que aquele acrónimo é usado e o que é que ele significa. Por exemplo, o 2H no assunto, que é a pessoa está à espera de uma resposta em 2 horas, o 4H em 4 horas, o 2D em 2 dias, ou o NPR que não precisa de responder. A questão aqui de não estar disponível ou definir horários para poder atender a determinados assuntos ou dúvidas ou questões, isso pode ser também um ritual combinado com a equipa. Esta questão aqui, por exemplo, dos outros se poderem sentir subvalorizados em relação ao seu trabalho, estava-me aqui a lembrar aqui da questão da tal, às vezes, a brevidade, mas não clareza, ou a expectativa do outro lado, uma pessoa que está a trabalhar e a detalhar um projeto com todo o cuidado e envia os pontos e envia tudo, e do outro lado o feedback pode ser um ok, e a pessoa fica ok, isto significa o quê? Ok, significa que está bem, significa que posso continuar. Se calhar o nível de detalhe e o nível de empenho da pessoa naquele trabalho exige uma resposta um pouco, não precisa de ser mais criativa, mas precisa de ser um bocadinho mais detalhada no sentido de dar um pouco mais de informação. O ok é muito vago, é muito dúbio. Não deixar o outro na expectativa e na dúvida é importante. Para terminar e também para cumprir aqui o nosso tempo, algumas notas soltas. De facto, não basta saber o que nós queremos alcançar se não conseguirmos comunicá-lo e partilhá-lo com o outro. Muitas vezes o ouvir e escutar os outros é uma forma de comunicar muito poderosa e nós achamos que só quando estamos a falar é que estamos a comunicar e é que estamos a comunicar de uma forma útil. E o ouvir, o escutar e o observar é muito importante para conhecer o outro, para comunicar o outro e para perceber às vezes de que forma é que nos podemos dirigir ao outro. Outra coisa que é, um líder que não seja apaixonado por pessoas nunca será um verdadeiro líder. O capital humano, a gestão de pessoas, os gabinetes da felicidade, tudo aquilo que agora as empresas implementam e bem, se não tiver no seu centro, o elemento principal, se não for as pessoas, não serve de nada. Esta questão da sensibilidade para as questões do outro, para as questões do capital ativo, mais importante da empresa ser as pessoas. Quem não tiver isto no centro não recruta os melhores profissionais, não retém talento nem aqui, nem na China, nem em lado nenhum. As pessoas querem sentir-se valorizadas.
não só monetariamente, financeiramente, mas valorizadas por aquilo que dedicam, pelo seu tempo, pelo seu trabalho e por aquilo que podem dar às empresas e às equipas e daquilo que podem receber também. E às vezes só estão à espera e só querem um feedback. Alguém que diga está bem, não está bem, o caminho é este, é por aqui, não é por aqui. Para que isto funcione, é claro que temos que entender o comportamento humano, incluindo o nosso, e saber construir as tais redes de comunicação mais carismáticas, transparentes, e se estivermos a trabalhar desta forma, já estamos a trabalhar num melhor projeto de liderança, sem dúvida. Ah, Aqui a questão do investir nas ferramentas, podemos investir nas melhores ferramentas de estratégia de gestão de negócio, mas temos que investir, de facto, nesta que é a principal, que é a comunicação. E isto há várias formas de o fazer. Tudo se aprende, basta estar disponível para isso. Para rematar aqui esta frase, que de facto, quando lidarmos com os outros, lembrar que estamos a lidar com pessoas com emoções mais do que pessoas ou criaturas de lógica. Se tivermos isto em atenção, já estamos a fazer um bom trabalho.